A vida de Davi não era nada fácil. Agora vai começar a ficar bom, porque agora vai começar a melhorar. Agora vai melhorar. Agora vai melhorar, mas não vai ser mil maravilhas ainda. Davi teve uma vida difícil. Ele teve agora o filho dele, Avshalom, organizou um exército contra o próprio pai, profanou as esposas, a gente falou, e agora Davi ele ganha apoiadores e vai começar a derrota do Avshalom. Primeiro, o seu conselheiro Mor, Ahitofel, cometeu suicídio, porque ele percebeu que ele não foi ouvido. O seu conselho não foi ouvido, significava a derrota. Então ele preferiu adiantar o expediente dele. Então isso já era uma derrota para o Avshalom. Sem ele, provavelmente ele não ia ganhar. Davi, por outro lado, ele começa a ganhar mais força. Ele tinha os apoiadores dele, que estavam lá escapando, mas ele teve algumas pessoas que mudaram de time. Você vê que é uma coisa muito comum a pessoa mudar de time. Não de futebol, que isso não acontece. Mas mudar de time e torcer para quem ganha é uma coisa muito comum. Então, muita gente que está para um lado, está para o outro, vai de Avshalom para o Davi, tá querendo se garantir. Então, um deles era o Hanun, filho de Nahash. Ele, na verdade, era um convertido, que era aquele homem que tinha envergonhado os mensageiros, o Davi, quem lembra? Que ele tinha cortado metade da barba deles. Então, esse Hanun acabou se arrependendo, se converteu, e ele está agora apoiando Davi. Uma outra pessoa, que vai aparecer lá na frente de novo, se chama Barzilai Hagiladi. Barzilai lembra um pouco do Brasil, Brasilai, mas é Barzilai. O Brasil dizem que tem a ver com Barzel, que é o ferro. Barzel em hebraico é metal, ferro. Então, esse Barzilai de Gilad, ele era um homem muito rico, que no início ele estava da turma, estava no time do Shaul, mas agora ele mudou de ideia e ele apoiou o Davi. E agora ele apoiou, esses apoiadores trouxeram para o Davi bastante comida. Lembrem-se que eles estavam agora no meio do nada, fugindo do Avshalom. Eles trouxeram aqui, ele traz até o cardápio, se quiser saber. Então ele fala aqui, cevada fresca para poder fazer pão, grãos secos, lembrando que precisa ser coisa que não pode ser de alta ferocividade. Grãos secos para poder, já podendo, o grão seco eles tostavam já para comer, ervilha, lentilha, mel, manteiga e massas de queijo. O negócio estava caprichado. E justo tinha acabado de acontecer o jejum do Yom Kippur. Então, realmente, eles estavam famintos, e esses três novos apoiadores, Davi, trouxeram esses suprimentos. Então já ia começar as cotas. Ele estava fugindo? Pelo jeito, depois de Yom Kippur ia começar a Sukkot. É. Só que em momento de batalha, você tem que fazer a batalha necessária para proteger a tua vida. Então, Davi da Melech, quando ele começou a ver isso, ele falou, já estou vendo a mão de Hashem, e Hashem, ele faz a tal ponto, uma coisa muito importante, de que quando Hashem quer, ele faz que até os nossos inimigos se tornem nossos aliados. Tem alguns inimigos que a gente prefere que continue, que sumam do mapa. Mas estamos falando aqui de Yehudim, que eram apoiadores de um lado. Aqui está a verdadeira conquista, quando você consegue transformar o teu inimigo num amigo. Não é uma arte fácil, mas essa é a verdadeira conquista, essa é a verdadeira vitória, quando você consegue transformar o teu inimigo, ele reconhece a tua grandeza, vai acontecer isso com o rei Salomão também, e eles se tornam os seus aliados. E aí, ele então tem que se preparar para uma batalha. E ele vê que a coisa já começa a mudar. E aí ele pega o general dele, chamado Yoav, que a gente já viu dele várias vezes. O Yoav tinha um irmão chamado Avishai. Tinha também um cara chamado Itai Agiti, que já apareceu antes. E ele então começa a mobilizar, e ainda ele fala para eles, eu vou participar da batalha. Coisa que não era característica de um rei. E eles falaram, não, você, Davi, fica aí, tranquilo, a gente vai lutar. Davi acabou cedendo, e aqui tem um comentário que diz que foi nessa hora que Davi da Melech compôs o Salmo 20. Salmo 20, Lam Natseach, Mizmor de David, Yamcha, Hashem, Yom Sarah. Foi aqui que ele falou. O que significa, qual que é o significado desses salmos? Então, eu sempre digo que esse é um salmo coringa. Ele serve para tudo.
gente, saúde, salvação, qualquer tipo de Yeshua que a gente precise, esse é o salmo número 1 para você falar. Esse salmo, ele fala, Yamcha Hashem biyom tzara, Hashem, atenda-me no dia da minha aflição. E mais para frente ele fala, Ele varechev, ele vasusim. Esses se apoiam, confiam nos cavalos e nos cavaleiros, nas carroças e nos cavalos. Ou seja, não, rechev é igual rechev, carro. São as carruagens. Nas carroças, ou seja, nos tanques de guerra, eles confiam nos mísseis que eles têm, traduzindo na tecnologia que eles têm, no exército que eles têm. Isso é a força deles. Va'anachnu, mas nós, Beshem Hashem Elokeinu Idgol, a gente está em nome de Hashem. Quando a gente chama o nome de Hashem, a gente pede para Hashem, essa é a nossa única força. Temos mísseis? Temos. Mas não é isso que protege a gente. David Amelach sabia disso muito claro, ele estava em minoria, mas ele estava do lado de Hashem. Hashem estava do lado dele. Essa é a nossa força. Nunca mais propício do que hoje da gente falar sobre esse capítulo, sobre a força da nossa fala. A nossa existência sempre foi graças ao poder da fala, nossa tefilá, nossas mitzvot, e não a nossa força militar, força física, acordos de Abraão, nada disso veio em nosso favor quando a gente precisou. O único que veio em nosso favor é a Kadosh Baruch Hu e unicamente a Kadosh Baruch Hu. Então só vale frisar então dessa importância do Salmo 20. Você tem que ter ele com você, acesso fácil. Qualquer coisa que você precisa, Yamcha Hashem biyom sarah, Hashem atenda-me no dia da minha aflição. Então tenha ele fácil, posso mandar um link para quem quiser, em português, transliterado, em hebraico, quem precisar. É importante você ter esse salmo. Você vai entrar numa reunião importante. Fala o Salmo 20. Você vai botar... Passo para você. Você está numa situação, sei lá, parou no meio do trânsito, parou no meio da marginal, você ficou com medo, e aí o que vai ser agora? Estou aqui parado. Salmo 20. Começou a chover muito. Está com medo, está dirigindo, não tem onde parar o carro. Salmo 20. Coisas do dia a dia. É mesmo? Coisas do dia a dia, claro. Coisas triviais. Nada é trivial. E sempre é bom rezar para Deus. Nada é trivial. Você pode acordar e falar, tem uma condição que você tem que antes, tem as bênçãos da manhã, as bênçãos matinais, que tem que vir antes de qualquer coisa. Lava a boca, mas está sempre valendo. A gente não fala à noite. A gente só não fala entre o pôr do sol e a meia-noite, a gente não fala Teilim. Mas tirando isso, sempre é. Nessa época de guerra, você quer em hebraico ou em português? Se você, mesmo na época de guerra, se você quer fazer Teilim por Israel, boa, escolha, já pegou. Tá vendo? Agora você sabe como que o Jaime entra nas reuniões. Os caras lá ficam fazendo contas. O Jaime já rezou. Pode baixar esse aplicativo que são todos os Teilim. Como chama? Teilim em português? Esse aqui, é para iPhone, né? Que tem. Sim. Esse aqui. Teilim. Pode baixar. Você baixa, aí você tem os capítulos do dia e em hebraico, em português. Falha também. Mas Cefália não vai ter o transliterado. Aí tem a tradução. Sim, mas aí tem o português, tem a transliteração. Pode baixar o aplicativo. O site do Rabat tem. O site do Rabat também tem. Sim, sim. Então, é um salmo que melhor coisa é saber ele de cor. E quem já frequenta aqui há um bom tempo já deve saber ele de cor, que a gente fala ele todo dia depois da reza. Não tem uma obrigação de falar ele todo dia depois da reza, mas pelo que eu escutei, o que aconteceu aqui foi uma época, alguém estava doente, alguma coisa, começaram a falar todos os dias, e depois que Baruch Hashem passou a situação, o Rabino falou, vamos continuar. E aí, por isso que ele sempre fala essa frase, para todos aqueles que precisam de Refuá, Yeshua, Tzalav, Aslachá, que significa, ele é coringa, serve para quem precisa de salvação, cura, sucesso, vamos falar junto. Então, não tem uma obrigação de falar ele todos os dias, mas a gente já introduziu aqui na nossa reza, que é um... Claro, deve. Então, vai falando ele, com o tempo você vai decorar, e eu falo ele várias vezes, muitas vezes. E mesmo sem ter, não tem motivo trivial, mesmo sem ter qualquer motivo. Então, são psukim, versículos, teilim. Os mestres dizem que se a gente soubesse a força dos salmos, poder deles, a gente não pararia de falar salmos por um instante. A gente não tem noção
do que do impacto que o Teilim tem. É. Então, é realmente importante. E esse aqui, diria que é o primeiro para você aprender, é o 20. Ele realmente tem uma força muito, muito grande. E é um depois da idade. Tem 19, deu 20, vai dar tudo certo. Para você já vai deu servir pra para os nadar, dois. né? Ótimo, ótimo. E aí, então, o exército de Davi era muito menor que o Avshalom, mas isso nunca importou. Davi confiando na sua tefilá, confiando em Deus, eles então vão para o lugar que é chamado uma floresta de Efraim. Efraim é uma das tribos de Israel. Só que Davi estava fora de Israel. Só que as pessoas de Israel, de vez em quando, a tribo de Efraim que ficava perto, atravessava o rio Jordão, levava seu gado por lá, então acabou levando esse nome, a floresta de Efraim, mas era fora de Israel. E lembrando que Davi da Melech, ele tinha avisado todos que o filho dele não deve ser morto nessa batalha. Filho é filho, não importa o que aconteça. A gente sabe, não sei se na história teve algum filho tão rebelde quanto o Avshalom, que a gente falou, destituiu o seu pai, estava perseguindo o seu pai. Deus nos livre, profanou as esposas do seu pai. Uma coisa inimaginável. Mas o amor que um pai tem pelo filho, ainda mais da vida Melech, é algo que nada na natureza pode tirar. Pode até acontecer, Deus nos livre, Haz v'Shalom, que um pai não goste de seu filho e possa acabar prejudicando seu filho. Mas essa não é a natureza humana. Davi Melech, sendo uma pessoa extremamente elevada, ele estava em contato com a sua Neshama, ele estava em contato com a sua essência, e ele realmente mostra para a gente o que é um verdadeiro pai. Pode até ser que, pela lei, ele deveria ter condenado o filho e etc. Mas um amor que um pai tem pelo filho é algo incondicional. Não existe nada no mundo que vai tirar isso. Um filho que ficou muito longe de casa, abandonou os pais, depois de 50 anos ele volta. Fala, pai, você deixa eu entrar? O que você vai falar? Parou, rapaz. Bem-vindo. É isso que a Hashem fala pra gente. Se às vezes a gente... Pelo menos você trouxe o pãozinho. Você veio de malha ou sem malha? Ele mataria o pão. Sim, mas está escrito a Torá fala para a gente, sim, que a misericórdia de um filho pelo pai não é a mesma. Esse amor que um pai tem pelo filho, o filho não tem o mesmo pelo pai. Com todo respeito, mas isso que a Torá fala. Um pai não mata um filho, Deus nos livre, é capaz. Assim, trazer o exemplo que a Gemara traz. É um exemplo, digamos assim, ao extremo, mas só para a gente entender qual que é a ideia. A Torá fala para a gente, se alguém vem te matar, você tem que matar ele primeiro. Deus nos livre. Essa é a mitzvah. Então, se vem um terrorista, mata ele primeiro, não tem dúvida. Agora, se vem um pai, situação absurda, mas vem um pai assaltar um filho, ou vem um filho assaltar o pai, quem mais vai imaginar? Mas a gente está querendo só entender a ideia. Então, a lei é que se o pai vem armado, Deus nos livre, né? Mas a gente tem que prever qualquer tipo de caso. Na prática, o Zani Bom Cristovo matou os pais e o Alexandre Nardoni matou. Bom, infelizmente. Bom, mas... O Nardoni foi um acidente. Vamos lá. E aí ele vem assaltar o seu filho. Bom, teoricamente, se alguém vem te assaltar, então, se ele está armado especialmente, você tem que matar ele primeiro. Não, você tem que matar ele primeiro. Legítima defesa, tá certo? Agora, se é o filho veio assaltar o pai, vai imaginar, mas o pai, ele tem que executar o filho primeiro, porque o filho é capaz de matar o pai. Se o pai vem assaltar o filho, aí o filho sabe que um pai não vai matar. Ele está proibido de matar o pai dele. É uma situação absurda, mas é isso que a Torá fala para a gente, textualmente, em Zarcha Lava Shemesh, a Torá fala, se o sol brilhou sobre ele, quer dizer, se você tem certeza absoluta que ele não vai te matar, você não pode matar. Que caso que você tem certeza que o cara não vai te matar? Se ele veio para tua casa para roubar, ele já veio preparado. Ninguém vem para roubar despreparado. Ele sabe que ele tem o risco de alguém reagir, então ele vem preparado. Ninguém é bobo. Então, qual é o único caso que tem certeza absoluta? Tem exceções, mas por isso eu estou falando. Que o não vai te matar é um pai para um filho. Mas o que a gente quer tirar disso? Não é essa situação em específico, mas para a gente entender que o amor que um pai tem para um filho é algo divino.
É uma coisa divina. Falam que uma mãe cuida de 10 filhos e 10 filhos Não cuida de uma mãe ou de um pai, certo? Mas é uma coisa que se você for parar para pensar, esse tipo de amor, Estou pensando nisso. é algo divino. O que você tem no mundo que é tão forte? Inquebrável. Tudo no mundo é passageiro. O amor, marido e mulher, hoje tá, amanhã não tá, cresce, diminui. Tudo é passageiro. Nem tudo é passageiro. Fala. Hã? Tem o motorista. Tem motorista também. Motorista é Hashem. Então, eu só quero concluir o ponto. Quando a gente tem esse amor, a gente sente esse amor pelo nosso filho, pelo nosso neto, quem sente isso, tá certo? Quem já está nesse... Saber que isso é algo divino. Esse amor que a gente tem é algo divino. Tudo bem O na hora certa, amor de né? mãe não é maior? Eu não sei entrar no mérito, estou falando a mesma coisa. Estou falando Homem, progenitores. mulher, Progenitores. Minha Progenitores. esposa fala que ninguém morre chamando o pai, todo mundo morre chamando a mãe. Chama, não. E quando xinga? Opa. Bom, então, mas assim, eu acho que é uma coisa, são poucos momentos que a gente sente Hashem. A gente reza para Deus, a gente serve Ele, mas sentir Hashem, e as pessoas, não, eu adoro quando estou com meu neto. Na sinagoga eu não sinto nada. Quando você está com teu neto, também é algo divino. Também é algo divino. Quando você está com teu filho, também é algo divino. E você tem que parar e pensar, esse amor que você está sentindo pelo teu filho, 1 bilhão de vezes maior, ou infinitamente mais vezes maior, é o amor que Hashem tem para cada um de nós. Porque para e pensa, qual é o amor que tem a mamãe formiga pela filhinha formiga? Não sei, não dá para saber. Tá certo? Qual é o amor que tem mamãe gato com um filho gato? Nenhum. Não, Tá, não, peraí. Ele tem Tem. até, assim, eu acho que a relação é quando tá amamentando e tal, É depois mais que cresce... primitivo e aí mais já- limitado, tá certo? É mais vai primitivo e mais limitado. Agora, eu vi uma vez, National Geographic, quando você vê um macaquinho, coitado, ele caiu da árvore muito alto e morreu. Todos eles parecia lá um enterro. Parecia lá parecia a gente, né? Bem parecido, não é? Mas você vê, uau, não é possível uma coisa dessa. O que você conclui? Que quanto mais complexo a criatura, maior é a expressão de amor. Maior é o contato de amor. Então, se a formiguinha tem um pouquinho, o gato tem mais, vamos supor o macaco que se assemelha mais a nós tem mais, o ser humano tem mais ainda que Hashem. Quanto é o amor que Hashem tem para cada um de com nós? todo mundo. É infinito. Infinito. É infinito. É um amor infinito. Então, só reiterando o ponto, então, quando você sentir esse amor que você tem por um filho, e só alguém que Baruch Hashem é pai, tem essa experiência de ter um filho, ter um amor incondicional, parar e meditar na hora da reza e conectar as duas coisas. Não é ou rezar para Deus ou cuidar do meu neto. Você pode, melhor ainda, traz teu filho e teu neto para a reza. Mas, além disso, você saber que é isso que Hashem está dando para a gente a oportunidade, cada dia, cada momento, a gente agradecer Ele, reconhecer Ele. Ele é nosso Pai. A dificuldade é que Hashem é invisível, mas o amor que Ele tem por nós é infinitamente maior do que um amor que a gente possa sentir aqui como seres humanos, limitados. Então, David Amelech, voltando, ele fala para não, ele dá ordens bem claras para não matarem o seu filho. E mas Hashem, ele, assim que começa a guerra, a turma de Avshalom começa a
tropeçar, eles caem em arbustos, animais ferozes comem eles, são pessoas que mereceram isso por eles terem traído o rei de Israel, ungido por Deus, se deixaram levar pelas massas, pelas propagandas e não usaram o bom discernimento que Hashem deu. E no meio dessa bagunça passa alguém montado num burro, um nobre, jovem, montado num burro, com aqueles cabelos bonitos. Quem era? Avshalom. Avshalom. E nisso que ele está montado no burro, com os cabelos dele tá voando, o cabelo dele acaba se prendendo num galho de uma árvore. E o burro continua andando, ele fica lá suspenso no ar, preso pelo cabelo, pelo próprio cabelo. Lembrando... A gente não teria esse problema. Fala. Shalom era Nazir. Avshalom, provável que era Nazir também, a gente falou isso antes. Provável que era Nazir, que ele tinha o cabelo comprido. Mas ele não estava fazendo jus do que um Nazir significa. E aí ele fica preso pelo cabelo. Isso que a Gemara traz para a gente, de que Hashem ele paga na mesma medida. Ele, por conta dos cabelos, cachos bonitos que ele tinha, ele se deixou levar pelo carisma dele e achou que ele podia mais do que ele podia. Então Hashem, ele fez com que pelos cabelos dele, literalmente, que ele acabou sendo morto. Ele morreu assim? Calma. Então ele ficou preso, suspenso lá. Por lá estava passando alguém do exército do Davi. E ele vem correndo contar para o Yoav, que era o comandante-chefe, olha, eu acabei de vir e eu acabei de passar por um lugar e eu acabei de ver o próprio Avshalom suspenso, preso pelo cabelo. E por que você está esperando? Por que você não matou ele? Como? Você não ouviu o rei ordenar a cada um de nós e falar para todos os soldados que o Avshalom não pode ser morto? Ele queria que o máximo de cuidado fosse tomado para não matar o filho dele. Como que eu posso fazer uma coisa dessas? Yoav, ele sabia que o que ele ia dizer agora era contra a vontade do rei. E eles viram e falam, eu te dou 10 moedas de prata e mais um cinto de prata para você fazer isso. Se Hashem colocou ele lá, a manipulação religiosa. Se Hashem colocou ele na tua frente, quer dizer que era para você matar ele. Não, se Hashem colocou ele na tua frente, é porque Hashem colocou na tua frente. O que você tem que fazer é respeitar Hashem, não fazer esses cálculos. Mas o homem, esse soldado, ele não queria desrespeitar o Davi Amelach. Apesar de estar recebendo uma ordem explícita do general, ele tem que saber quem é o general, quem é o verdadeiro, quem realmente manda. No caso, era o rei Davi. E a gente sabia a mesma coisa. Se algum general de Deus fala alguma coisa, mas Hashem fala outra coisa, tem que escutar Hashem, não importa o que aconteça. E ele, então, o Yoav, ele responde para o Yoav, nem que você me desse 10 mil moedas de prata, eu não vou desrespeitar aquilo que o rei Davi ele fez. Lembrando que o Yoav também já foi no passado um traidor. Ele já tinha apoiado aquele substituto do Shaul Amelech provisório. Foi ele que, inclusive, foi lá e deu força para o Mefiboshet para se proclamar como rei. Só que quando o Mefiboshet estava fraco, aí ele mudou de time. E Davi Amelech acabou precisando dele. Mas o Yoav não era lá para as grandes coisas. Então, ele também tinha opinião própria, ele tinha um poder muito grande que subiu a cabeça e ele achava que podia fazer contra a vontade do rei Davi. E para ele, a vitória era mais importante de tudo. Matando Avshalom, ele tinha a vitória na mão. Mais uma vitória para o repertório dele, mais uma medalha para o uniforme dele. Então, ele viu que não ia conseguir convencer o cara. Ele falou, bom, então sabe o quê? Deixa comigo. Eu vou matar ele. Eu só preciso que você me fale onde ele está. E aquele soldado simples não tinha muita chance perante esse general, então ele não foi capaz de fazer nada, ele foi apenas caminhando e o Yoav foi seguindo, até que ele fez um sinal aonde, apontando até onde ele estava o Yoav suspenso. Yoav não. Desculpa, obrigado, Avshalom. E aqui tem um ponto interessante.
Se ele estava preso pelo cabelo, o que ele precisava ter feito? Cortar o cabelo. Ou alguém dele também salva. Ou alguém dele. Poderia ser. Você acha que ele não estava com uma faca? Você acha que ele não estava armado com uma espada? Estava no exército. Então, por que ele não cortou? Então, você pode presumir e dizer, bom, o cabelo dele era a coisa mais preciosa para ele. Olha a que ponto chega. Ele prefere morrer do que cortar o cabelo dele. Olha onde chega, às vezes, a vaidade da pessoa. A vaidade ao extremo, onde ele fala, eu prefiro morrer do que ter que cortar esses cachos maravilhosos. Mas aqui tem um Midrash que diz o seguinte, que ele ia cortar, só que quando ele olhou para baixo, ele viu o inferno. Não é algo que a gente possa entender exatamente. Ele entendeu que se ele cortasse, ele ia cair direto. Ou seja, foi um sinal divino que Hashem deu para ele que fica aí. Eu te pus aí, fica aí. E ele entendeu que seria melhor para a alma dele, para a expiação do pecado dele, ele ficar lá. Então ele aceitou o destino, os desígnios de Hashem. E Hashem falou isso de uma maneira muito clara. Qualquer um de nós, numa situação dessas, teria que cortar o cabelo e não importa o que aconteça. Mas ele viu, teve essa visão profética, então Hashem meio que estava dizendo para ele, fica aí. E aí então chega o Yoav e ele então ele joga, ele atira nele 3 flechas no coração dele. Hashem não permitiu que ele morresse de cara. Mesmo com essas 3 flechas, ele ainda não morreu. E depois vieram mais aliados do Avshalom, etc., e jogaram nele mais 10 flechas, e com isso ele morreu e expiou os seus pecados. As 10 flechas representavam as 10 esposas, as 10 mulheres do rei Davi. As 3 flechas no coração, a expressão bíblica para quando você quer enganar alguém, você fala roubar o coração. Roubar o coração é uma expressão de dizer, eu enganei aquela pessoa. E ele recebeu 3 flechas, tomou 3 flechas no coração, porque ele roubou o coração de três partes do povo. Ele enganou primeiro o pai, foi assim que ele começou a rebelião. Ele enganou o pai pedindo uma carta de autorização para pedir um chefe do tribunal para acompanhar ele. Com essa carta, ele enganou todos os chefes do tribunal, mostrando a mesma carta para todo mundo. E por último, ele acabou enganando o povo de Israel. Já que ele roubou 3 corações, então ele acabou levando essas 3 flechas no coração dele, e com isso ele perdoou, ele expiou seus pecados. Agora, David Amelech... Meu irmão dele. Sim, mas aí é outra história. E com isso, com essa execução, Avshalom já, o Yoav declarou a vitória. Ele falou, vamos parar, não precisa mais matar ninguém. Já tinham morrido do Avshalom 20.000 soldados. E ele falou, então, já a guerra está concluída. E agora vamos ver como que David Amelech vai receber a notícia triste do filho dele, que ele foi morto na guerra, que essa, na verdade, era a maior preocupação dele. E a gente vê aqui a grandeza do rei David. E Bezrat Hashem, que no próximo capítulo a gente já esteja em Jerusalém, se Deus quiser. Você quer que eu te dê um spoiler? Os soldados